Bem-vindos ao Festival Arte Sobrevive, realizado pela Companhia Sobreviventes e financiado pelo PROAC Expresso Lab, Lei Aldir Blanc 2020. A nossa roda de conversa sobre hoje será sobre o protagonismo feminino no cenário artístico-cultural. Esse festival é realizado por mais de 50%, composto por mais de 50% por mulheres, por pessoas femininas, e eu me chamo Josiane, essa é a Laila, Brum e Meire. Laila, por favor, conte um pouquinho sobre a sua trajetória. Obrigada, Josi. Primeiro eu queria agradecer a Cia Sobreviventes e dizer que eu estou extremamente apaixonada pela produção. Eu acho que isso já é um ponto importante, acho que até para falar sobre mim, porque assim que eu cheguei aqui, eu já me surpreendi da potência, né? A potência quando existe encontro, o encontro de pessoas que têm muita vontade de falar sobre um assunto, de resistir num tempo de terra devastada, assim. Então eu queria começar agradecendo, que é uma honra encontrar vocês e poder falar um pouquinho do meu percurso. Eu sou a Laila Molinari, eu sou da cidade de Lorena. Morei muito tempo aqui em São José dos Campos. Minha história em São José começa porque eu vim estudar terapia ocupacional, sou TO de formação, e a dança sempre participou assim da minha vida desde criança, mas nunca de uma maneira muito acadêmica, né? Eu sou educadora e artista da dança, além de TO, e várias outras coisas, como a Meire vai dizer depois, que eu acho muito legal. A gente já teve uma pré-conversa, né, sobre isso. Então, assim, a minha arte se dá no processo do encontro, por isso que eu comecei falando da minha experiência de chegar aqui e ver pessoas movidas a falar sobre um assunto. O fato de eu ter vindo para São José dos Campos me afinou com várias pessoas artistas da cidade e reformulou o poder da dança, assim, que eu tive contato quando eu era criança, de uma maneira muito livre e lúdica, né? O meu processo com a arte da dança começa numa comunidade, no bairro onde eu vivia, na cidade de Lorena. Então eu nunca fui de uma academia, nunca tive um trabalho muito técnico, específico. E eu acho que essa experiência mais comunitária, meio que na rua, meio que no lúdico, constrói um pouco do que eu consigo fazer hoje também enquanto produtor, enquanto educador e artista da dança. Bem, lá em Lorena eu tenho um estúdio, um espaço. Na verdade, eu tinha o espaço físico, né? Que fez 19 anos no ano passado, mas por conta desse momento super duro, a gente perdeu o espaço físico. Então, assim, a gente está vivendo um luto lá por não termos um lugar. E, ao mesmo tempo que a gente também está se ressignificando, né? Como muitos de nós. Somos um coletivo de pessoas, entre educadores, artistas, inclusive artes híbridas, né? Outros artistas, né? Das artes plásticas, terapeutas também, porque a gente trabalha bastante com políticas de cuidado de si, autoatenção, tudo isso dentro de um mesmo caldeirão. Então, a gente está ressignificando um pouquinho essas estratégias de fazer arte aqui nesse trânsito do Vale do Paraíba. Então, se for para me apresentar mesmo, assim, nessa introdução, acho que é isso. Eu sou uma educadora e uma artista da dança que está no percurso do encontro entre pessoas aqui no Vale do Paraíba. Acho que é isso. Que lindo isso, Laila. E você falou sobre seu início numa comunidade, né, um comunitário. E eu gostaria de falar que esse festival, além de ser voltado para o protagonismo feminino, ele também é voltado para a economia criativa e solidária, né? E a gente vai falar um pouco mais a fundo disso, mas essa potência dos projetos sociais, eles devem ser apoiados mais pelo governo, não só pelo governo, mas também pelas empresas e instituições que tem como, né, tem como ajudar e muitas vezes se isenta dessa responsabilidade, e essa responsabilidade é de toda a sociedade e não só de um ou de outros, né?
Agora, passando a palavra para Brum, por gentileza. Meu nome é Brum. A minha vida na arte começa com 7, 8 anos de idade, num centro poliesportivo de bairro. No jazz, né? Isso, a princípio, me trouxe muita alegria de vida, né? Eu sempre fui uma criança que sofri muito na escola, então, no momento em que eu tinha a escola também, todos os processos difíceis, né, de uma criança trans na escola, é, a, o jazz sempre me trouxe a felicidade e, né, mais uma vez, a importância também, né, desses projetos, né, de estrutura de bairro, são super importantes. E logo depois fui para academias, comecei a estudar. Eu ganhei um prêmio de melhor bailarino do Fast Dança e isso foi uma abertura para mim muito grande. Eu tinha 13 anos, dançava dança de salão, que era algo que também era muito difícil para mim, né? Por todas essas estruturas cisgêneras. Então, ao mesmo tempo que eu gostava, eu sofria muito, né? Era sempre pedido para fazer menos, era sempre menos, faça menos. Enfim, isso se perpetuou até a minha carreira no jazz, assim, quando eu comecei a estudar mais na escola. Também tive muito isso, né? Eu sou muito grata por onde eu passei, né? A tudo que eu construí. Mas o início na dança foi bem difícil para mim. Eu acho que foi o mais difícil. Porque eu era um garoto construído. Ó, até uma borboleta passou. Transformação. Transformação. Eu era um garoto construído para ser um príncipe, para parecer um príncipe. Então, ditavam até como o meu cabelo ia ser cortado e a cor de roupa que eu ia usar quando eu ia para um festival. Então, foi muito bonito, eu sou muito grato mesmo às pessoas que me ajudaram a construir tudo isso, né, nesse tempo. Mas foi um tempo muito difícil para mim, que eu tive que trabalhar muito depois para desconstruir isso. E isso me frustrou por ter que fazer sempre menos, para não parecer um garoto feminino, né? Isso, inclusive, foi o motivo de eu não ganhar bolsas, de falarem para mim, olha, você só não vai ir porque você é feminino e você não muda. Então, e sempre foi uma escolha minha não mudar isso, né? Até a dança me frustrar tanto que eu falo assim, eu não quero mais a dança. Aí eu desisti da dança, porque toda a companhia que eu vejo, todo lugar que eu vejo, que trabalha a dança profissional, todos os corpos ali são corpos cisgêneros. Então, nesse momento da minha vida, eu achei que eu não ia conseguir dançar mais, porque eu não ia ter espaço para mim. E foi aonde o teatro me abraçou. E isso foi muito importante para mim também, porque até então eu não me reconhecia como uma pessoa trans não binária, né? Uma pessoa feminina trans não binária. Então, eu saí, né, de um lugar onde era feito por príncipe e princesas e coloquei o pé no chão com a galera que estava na luta pela liberdade do ser e comecei a performar no chão e comecei a estudar o teatro, a performance, comecei a trabalhar, foi o que começou a me sustentar, né, depois. O teatro veio para me mostrar o que eu sou, assim, que foi onde eu tive que me descascar mesmo, sabe? Não deixar de fazer coisas bonitas. Até então, só fazia coisas bonitas. Eu comecei a fazer o que era real, o que sou eu, o que eu vejo da sociedade também. Então, o teatro veio para tirar muitas vendas que a dança me trouxe para o meu corpo, várias cascas. Então, chegar nesse núcleo e tirar todas essas cascas é o que eu sou hoje, que é a Brum, uma artista trans, feminina, pessoa que hoje luta pela igualdade do ser humano
não pela sua individualidade, mas pela sua essência, que é o que todo mundo tem, que é o que nos une, né? Que é da onde viemos, não só da terra, mas nosso sangue, nossos corações unidos, né? Então, eu acho que a minha arte hoje se resume nisso. Então, por isso essa busca de sempre do que está dentro de mim, para poder trocar com o outro, né? De estar juntas, olhar no olho e dizer mesmo, né? Estamos juntas. Porque quando eu sei lidar com as minhas coisas e me reconheço, eu consigo reconhecer o outro também. Então, eu acho que a minha arte se baseia muito nisso hoje. Muito obrigada, Brum. A Brum também, ela falou o que você faz, né? Mas hoje você se abriu também para performance, Sim, né? Para maquiagem. Construção de visual, figurino, imagem. Isso me ajudou muito também, né? Quando eu saí da dança, eu fui estudar artes plásticas, fui estudar música, desenho, tudo. Fui expandindo e hoje atuo numa companhia de dança e faz várias faço outras dança, coisas. e faço outras coisas. Meire, você, amada? Amada, sou Meire Pedroso, eu sou do Mato Grosso, Cuiabá, Mato Grosso. Estou aqui há mais de 25 anos. Eu cheguei aqui depois de romper com o casamento, e aí uma semana eu já estava morando aqui. E a arte chegou para mim pelas mãos de minha mãe. A minha mãe, desde criança, foi a primeira que me levou ao circo, num circo que tinha arte circense, depois tinha teatro. Então eu cheguei até o teatro através dela e ao cinema também. E a minha mãe lia muito, né? E também obrigava a gente a ler, né? Eu tenho um poema que eu fiz para ela, que eu falei assim, não esqueça aquela coleção de José de Alencar, que ela obrigava, por semana tinha que ler um e resumir ainda para ela ver se a gente tinha realmente entendido a história. Maravilhosa. Mas eu sou muito agradecida também por ela ter feito isso comigo, porque hoje a escrita, o que eu tenho, né, da leitura da palavra que ela me passou, contribuiu bastante para eu aprimorar a minha leitura de mundo, tá? A minha visão de mundo. Então, eu sou grata muito também a ela. Também, antes de eu passar para frente, eu quero agradecer também muito esse momento, esse convite, de poder vir aqui sobreviver com vocês nesse momento de ato, de manifestação artística, de celebração da arte, que eu considero primordial para esses tempos que nós estamos vivendo aí, esses tempos sombrios que às vezes nos assombra, né? Quando eu cheguei em São José, eu tive não fui bem recebida no teatro aqui não, sabe? Eu era de teatro em Mato Grosso, quando eu cheguei aqui, e eu fui bastante... Eu até desisti, tipo, igual você da dança, mas meu foi por causa do sotaque. Eu caí num diretor que falava para mim assim, tem que acabar com o seu sotaque. Liberte-se do seu sotaque, senão você não vai ser atriz em São Paulo. Eu fiquei arrasada, gente, porque eu quando voltei, eu voltei para Mato Grosso, eu tive que fazer laboratório para retomar meu sotaque, para eu entrar num espetáculo de lá que precisava ser com sotaque cuiabano. E aí depois, quando eu cheguei aqui, o diretor queria que eu acabasse, que eu matasse meu sotaque. Eu falei, matar meu sotaque, eu vou matar minha identidade. E aí eu larguei o teatro. E aí eu fui para o vídeo. Na época, na Fundação Cultural Cassiano Ricardo, tinha um núcleo de vídeo lá, e eu fui me envolvendo com eles e me afastei do teatro. Foi um momento assim, era bem triste para mim, toda vez que eu pensava isso. Por que eu não posso fazer teatro aqui por causa desse raio, desse sotaque aqui? Mas eu sobrevivi a tudo isso. Hoje eu estou aqui, eu sou Meire Pedroso, estou lançando aqui o meu primeiro livro através do Fundo Municipal de Cultura, Cassiano Ricardo. Eu trouxe alguns ali, mas não sei se vai dar para todas, depois eu vejo como eu faço. Eu quero! Aí, eu quero meu autografado. Aí eu lancei meu livro, que eu sempre escrevi, mas nunca assim ousei a escrever, falar, eu vou escrever um livro de poesia. Eu sou grata muito aos saraus, tá? Que por causa dos saraus que eu comecei a falar meus poemas e as pessoas me davam um retorno muito bom
ao ouvir meus poemas, falava, você tem livro? E aí, onde que eu encontro seus poemas? E eu não tinha. Daí eu agradeço muito ao Jorge Furlan, porque foi ele que me incentivou a mandar o projeto para o fundo, escrever, o projeto foi aprovado e o livro está aí. E aí a minha história está agora, ultimamente, nesse processo de divulgar esse livro, sabe? De levar minha poesia, propalar minha poesia, até porque ela tem sido meu respiro, né, nesses tempos aí. É isso. Grata. Depois São tem mais histórias perguntas. inspiradoras, sim, vamos ter mais perguntas. Só queria fazer um comentário aqui um apelo, né, para todas as pessoas que fazem arte e pessoas que orientam os artistas, né, professores, enfim, que a gente possa ampliar cada vez mais e não boicotar ou cortar o jeito das pessoas, a palavra dela, como ela se expressa, ou então o corte de cabelo. Isso não define nada, né? Eu acho que cada indivíduo, cada ser traz consigo uma potência e uma particularidade muito grande e para mim a arte vem com essa força, né? Para isso, assim, para isso que a gente faz arte. Então, seguindo aqui nas perguntas, eu gostaria de... a gente já falou como cada pessoa teve contato com a arte, né? E agora eu gostaria que vocês falassem um pouco como que é ser feminina dentro da arte, como que isso se dá dentro do meio artístico e cultural para vocês. Quais são as dificuldades encontradas, né? Sempre na ordem? Não precisa ser na ordem, não precisa. Ai, ai. Fiquem à vontade. Eu não sei porque no teatro, os diretores nunca viram o meu feminino muito assim. Eu sempre fiz papéis masculinos. Todas as vezes eu vou assim querendo fazer uma atriz maravilhosa, um personagem maravilhoso, uma mulher, ela fala assim, não, você vai fazer tal. É o homem. Eu só fiz homem, gente, porque eu tenho meu lado masculino bem em evidência. Mas o protagonismo feminino, por exemplo, em teatro, sabe, é uma luta, né? Uma luta até historicamente, né? A mulher vai no começo mesmo do teatro, papéis femininos eram feitos por homens vestidos de mulher, sabe? Tinha muito isso. Mas é uma luta de resistência, sabe? De se colocar, sabe? De ter que enfrentar, às vezes, assédios, boicotes, sabe? Isso é bem forte. Por exemplo, pelo menos no teatro onde eu, né, foi mais intenso minha atividade como artista no teatro, sabe? Agora eu não sei vocês. Bem, para mim é bem polêmico, né, esse protagonismo feminino. Até mesmo porque eu acredito que a minha presença é uma presença muito subversiva na questão do padrão cisgênero. Porque para mim, me questiono até muitas vezes o que é ser feminina, né? Ser feminina para mim não é, tipo, não ter o meu bigode, por exemplo, ou pelo meu rosto. É a apropriação do próprio corpo para mim. Porque eu tenho esse bigode, mas é um bigode feminino. Eu não deixo de ser feminina por conta de um bigode. E por eu estar, né, atuando hoje como bailarina numa companhia, é muito difícil porque me cobram feminilidade mesmo assim, sabe? Uhum. E você é feminina, mas por que a sua cara tá peluda? Por que a sua perna tá peluda? Tipo, por que você não usa tal tipo de roupa? Por que você não usa colã e sainha? E meia calça, mas tipo, mano, não é que eu falo que eu sou feminina, que eu vou só andar de salto, de sainha e vou colocar sutiã, tipo... Não quer dizer que você tem que performar a feminilidade, E o que né? que é a performar a feminilidade? E até onde vai a ditadura dessa binariedade que é feita por um homem, por conceitos machistas, através do feminino. Tipo, pra eu ser feminina eu tenho que usar um sutiãzinho? Mas e daí? Eu não quero ter um peito, tipo, de mulher. Esse feminino agrada quem, né? Total.
agrada geralmente ao patriarcado, né? Sim. É construído pelo patriarcado e para agradar a eles, né? Então, o meu protagonismo feminino, ele entra mais como um feminino intuitivo mesmo. Porque performar essa feminilidade que é feita através de uma ditadura de pensamento e de ação, para mim não me cabe. Então, eu prefiro estar dentro de mim mesmo. Então, quando essas pessoas falam, ai, você não é feminina porque você tá de bigode, eu falo, o problema é seu, tipo, o problema não é meu. Então, pra mim é isso o protagonismo feminino, sabe? É muito mais sobre fazer do que sobre boicotar. Nossa, forte isso. Eu vou tentar refletir a partir da minha presença no mundo, assim, também. Acho que eu vou puxar um pouquinho a linha da Brum, assim. Eu fiquei bem sensibilizada com a fala dela, porque como é meu corpo no mundo, né? Laila, eu, indivíduo, ser humano. Nos últimos anos, eu tenho muito interesse nas práticas de ocupações de rua, né? Eu trabalho com contato e improvisação, estudei um método que se chama eutonia, que é um método de aprofundamento muito íntimo com o interior do corpo. Por que eu estou falando isso? Porque assim como a Brum, eu também, quando eu chego aqui, também tenho um alinhamento desse corpo. Também tem um lugar onde eu precisava ser, um formato que eu precisava ter, uma roupa que eu precisava usar e um jeito de dançar iguais a todas as outras que eu precisava ter. E eu precisei também, de certa maneira, me afastar, ir para Lorena e viver a solidão mesmo, né? Foi aí que surge, inclusive, a companhia. A gente tem uma companhia na cidade. E aí, por que eu estou falando isso? Esses desdobramentos de camadas, fiquei aqui me questionando enquanto eu estava ouvindo as duas. O quanto que a gente tem que ir buscando experiências outras de atuação artística no mundo para a gente encontrar uma essência que é sua. De fato, porque o contorno, né, as camadas que o mundo coloca são tantas, né, são tantos os formatos que são assim, para você fazer arte você tem que fazer dessa maneira, para você ser feminina você tem que estar dessa maneira, para você fazer arte e ser feminina dentro da arte, então é muito conteúdo. Por que eu falei um pouquinho dessa coisa da rua? Porque ali, na cidade de Lorena, por exemplo, de alguns anos para cá, a gente tem levado a nossa arte para a rua, a pesquisa do contato e improvisação, inclusive, ocupando os lugares. E já me questionaram na cidade, nossa, aquela é a educadora ou é a terapeuta que está rolando no chão? Que está rolando ali naquela grama, mas não é aquela que super se maqueia e entra no palco. Sim, gente, eu sou quantas eu quiser ser. Lógico. E eu sou aquilo que a minha essência pede como presença no mundo naquele momento em que eu preciso ser aquilo. Exato. Que é para eu continuar existindo, né? E eu acho que essa honestidade que faz a gente, de repente, ter encontros que fortalecem a gente no mundo, né? E eu acho que, inclusive, enquanto educadora das infâncias, assim, eu tento trazer muito isso para esse campo. Enquanto educadora, por exemplo, acho que um outro exemplo que eu posso oferecer é a mãe chega e ela está muito mais interessada em que a criança use a sainha rosa, a meia calça rosa e o colanzinho rosa. E a gente senta e a gente vai falar sobre tudo que aquela criança vai experimentar dentro do nosso laboratório. E assim, a mãe desvirtua, mas quando ela vai colocar a roupa rosa? Eu falei, não, espera lá, vamos falar um pouquinho desse corpinho. Desse corpo, Então, assim, eu acho que essa contribuição a rua, essa cidade do interior, e isso que é colocado desde criança, né? 3 anos e meio, 4 anos. Eu acho que é o que eu posso contribuir, assim, nessa fala. É sempre colocando um formato, né? Que eles querem Uma que a gente entre. Eu, depois que eu fiz 60 anos, teve um dia que eu falei assim, olha, minha presença no mundo sou eu. Meu corpo me pertence, tá ligado? Sim, eu vou ser, eu sou o porta-voz, é eu que vou ver e descobrir como é que eu vou me colocar esse corpo num texto teatral, sabe? Essa descoberta tem que ser minha primeiro, de como é que eu vou falar
aquele texto, sabe? Para depois até eu receber a orientação do diretor. Eu vou fazendo esse processo, todo personagem que eu fiz, eu vou lendo, estudando e vou descobrindo com esse movimento e com essa determinação. Meu corpo me pertence, só eu sou porta-voz, ninguém mais, sabe? Eu coloco ele em cena do jeito que eu quiser, eu coloco ele na rua do jeito que eu quiser, sabe? E tô pouco me lixando com o que vão falar. Depois de 60 anos, gente, a gente não se preocupa com nada, tá ligado? A gente faz o que quer mesmo. É isso, assumir cada vez mais nossas corpas e nossa essência mesmo, nossa presença neste mundo tão vasto e que exige tanta versatilidade mesmo, né, para se adaptar a ele. Então, por que, né? Por que se fechar a um padrão só? Eu gostaria de saber quais são as inquietações que rodeiam vocês hoje em dia, nesse estado da vida que vocês se encontram e cada uma se encontra. Olha. Ó, eu sou tipo assim, Essa é uma pergunta. A minha poesia, ela nasce de inquietações. Se você ler meu livro, você vai ver que minhas poesias vêm de inquietações. Então, eu coloco aqui, sabe, para dentro, como escrevo, depois vomito, sabe? Vomito para fora, sabe? A hipocrisia e tudo isso que nós estamos falando aí. Então, vem muito de inquietações. No meio artístico, me inquieta bastante os mefistos. O que são os mefistos? Mefisto, lá no nazismo, era aquele artista que ele ficou na dele, sabe? Como se ele fosse neutro, não estava nem aí. E aí ele lá ganhando, fazendo sua arte, mas como dizendo, sou neutro, né? Neutralidade que não existe. Então, nesta cidade, me inquieta bastante os mefistos desta cidade. Boa. Tá? Aí, passar a bola para você. Nossa, demais. Eu acho que no momento atual, você passou, ó, depois dessa bola que ela me passou, como não, né, continuar estendendo a fala da Meire, porque eu acho que fazer arte hoje é muito sobre como a gente sente aquilo que nos é dado. E a gente vive consumides por coisas que não são nossas, né? Então, essas inquietações, ela vem muitas vezes para mim pela falta de um movimento que é a favor do ser humano. Fora da exploração e da morte. Porque para mim hoje não tem como eu me separar de tudo que está acontecendo, né? Não tem como, muitas vezes eu me pego mal porque eu tô assumindo a dor do mundo. Então, pensar nessas inquietações e nesse movimento que a gente vive hoje, né, um mundo de exploração e morte, essa inquietação é desde do governo até a estrutura de pensamento das pessoas, sabe? Que é muito manipulada pela mídia e por todo esse sistema que vem educando a gente até hoje, né? Desde a escola, educadas para produzir, para seguir padrões, para andar na linha, né? E qual é essa linha? Sem pensar, sem questionar, né? Qual é essa linha que a gente está andando? E não negar isso, né? Porque quando a gente nega, a gente olha só para o nosso ego e a gente mora dentro daquilo. Quando a gente quebra um pouco disso e percebe que o eu transpassa essa matéria, tem muito a ver com o que está acontecendo ao redor, a gente começa a perceber que essa inquietação é maior ainda, porque transcende a mim, sabe? Sim. Então, quem somos nós? O que a gente está fazendo com a gente? O meu processo ele tem sido muito introspectivo, até mesmo porque eu acredito que isso reverbera muito ao redor também. Seja na minha família,
no meu ambiente de trabalho, que tem sido muito difícil para mim, né, ter voltado para a dança e como como me colocar na dança como uma pessoa trans não binária. Então, a minha inquietação, ela vem não de uma coisa sutil, não tá leve, sabe? E eu tô buscando não romantizar as coisas mesmo. Eu tô procurando quebrar estruturas patriarcais mesmo, sabe? Que reverbera no todo, reverbera na natureza, sabe? Sim. Reverbera na natureza. Então, é isso, né? Se quebra essa natureza, quebra a gente como um todo. Então, isso vem, eu ando bem revoltada. Fogo neles! Fogo no Você, Amanda, 30 quer falar? minutos. Eu acho que sim. Como manter, né, as políticas de autocuidado, de autoatenção e manter a comunidade da dança, da arte ali nesse fundo do vale vivas assim ao mesmo tempo. Eu acho que as inquietações estão sendo essas, assim, de como encontrar um equilíbrio de fato para que a gente continue fazendo gerenciamentos em conjunto, assim, dentro da arte, sabe? Sim. E porque é difícil. Adoece também. A comunidade também adoece, né? Os produtores adoecem, os artistas adoecem. A gente está... Né? Então, como buscar esse lugar também de uma saúde para dar continuidade, para fazer o que a gente faz com qualidade, com a qualidade que a gente faz. Sim. E partir dessas inquietações como nutrição, né, para essa arte mesmo, Sim. que eu Sim. acho que é o que faz a gente estar aqui, né, ainda resistindo e sendo resilientes mesmo, né? Sim. Sim. Como vocês geralmente são tratadas no meio de trabalho, né, estando num trabalho? E como vocês lidam com essas questões, por exemplo, de abuso ou de assédio? Não sei se alguma de vocês já passaram por isso, né? Se querem compartilhar alguma experiência assim. Mas é mais isso mesmo, como vocês são tratadas, geralmente, estando nessa posição, né? Olha, o abuso com uma pessoa trans, ele é cometido nas pequenas ações, em pequenas atitudes, né, e pensamentos. Então, é muito foda, assim, é muito difícil também explicar para uma pessoa que tem bigode quer ser tratada como ela, né? Então, aconteceu isso, né? Antes de começar a pandemia, eu fui por um congresso internacional de dança e no primeiro dia eu fui pro camarim para fazer aula no teatro. E eu entrei no camarim feminino, aí uma menina da produção virou pra mim e falou assim: o que você tá fazendo aqui? O seu camarim não é esse, o seu é do outro lado. Aí eu falei assim: como assim esse camarim não é pra mim? Ela falou assim: não, porque o camarim masculino é do outro lado. Aí eu falei assim: você tá vendo alguma masculina aqui? Porque é isso, ela não entendeu, né? E ela não quero saber, ela foi grossa, aí eu falei assim: gata, você não tá entendendo nada. E ela foi muito grossa comigo, e eu, por já estar no meio de pessoas trans e já sofrer por isso, tipo, o tempo inteiro, às vezes eu ressoo de uma forma agressiva. Então eu procurei me retirar na hora, eu falei assim: eu vou sair daqui, mas eu vou sair daqui e vou na direção do festival. Aí eu fui na direção do festival, e o diretor, né, um cara negro, virou pra mim e falou: imagina, esse espaço é seu, pode ir lá e ocupar esse espaço. E amanhã eu vou fazer uma reunião com toda a produção e a gente vai falar sobre isso. A gente precisa falar sobre isso. Aí eu cheguei lá, a menina ainda tentou me tirar de novo do camarim. Eu falei assim: gata, você não tá entendendo que eu tentei explicar pra ela que eu não era uma pessoa masculina. E ela não entendeu. E eu falei assim: olha, você não vai me tirar desse lugar. Coloquei minha sapatilha e fui fazer a minha aula.
Então, é uma coisa muito solitária, porque as minhas amigas de trabalho, elas estavam do meu lado, elas entraram junto comigo no camarim, elas sabiam de tudo, porque já teve reunião na companhia antes, a gente já estava um ano trabalhando juntas, e ninguém se posicionou, ninguém falou nada. Eu não estou cobrando isso delas, mas elas como pessoas, mulheres, né, que estavam ali comigo, talvez tenha faltado um pouco de empatia também, né? Dessa tua sororidade, né? Porque eu sinto isso o tempo todo, sabe? No tanto que teve até um professor que trabalhou na companhia que rolou transfobia. E ele falou pra mim, eu não sou obrigado a te tratar no pessoal, eu quero que você produza. Aí eu falei pra ele, eu só quero que você me chame de ela. Quando você fala meninos de um lado e meninas do outro, eu vou ficar parada, eu vou continuar parada, que nem aconteceu, né? Que ele fez isso, eu fiquei parada e gerou tipo, e aí, você não vai andar, que não sei o quê? E eu tipo... Nada inclusivo, né? Tive que falar com ele depois e ele não entendeu, falou pra mim que ele queria que falou, eu quero que você produza, independente, eu não tô aqui pra lidar com o seu pessoal. Eu falei assim, você tá no lugar errado, porque eu sou uma artista. Exato. Então, inclusive, rolou até né, essa pessoa acabou saindo, não trabalhou mais com a gente, porque isso é uma coisa que a gente precisa falar sim. Isso é uma coisa que a gente precisa lidar sim, até mesmo porque não está sendo fácil, né, para as pessoas que, assim como eu, passam por boicotes o tempo todo, assim, e por cortes mesmo, assim, às vezes coisas pequenas me deixam dilaceradas, porque isso vem desde quando eu era criança, então eu percebo que isso é uma construção também. Depois eu encontrei a menina que tentou me expulsar do camarim, que eu não consegui conversar com ela. Aí eu expliquei pra ela como eu era, como eu queria ser tratada. Eu tive a oportunidade de me encontrar com ela e explicar pra ela e fazer ela sentir. Depois disso a gente se abraçou e ficou tudo bem. Isso também é uma coisa importante, sabe? A gente não só, mas também, peraí, como que eu vou dialogar com isso pra poder transformar esse ao redor, né? Porque pra mim tem sido quebras o tempo todo, não é nada muito leve, assim, sabe? Sim. Também acho que às vezes eu também sou assim, de quebrar logo, já quero quebrar a cara, mas, mas ultimamente eu tenho visto assim que ou a gente depois volta para, de alguma forma, fazer um diálogo, né, para fazer um entendimento, porque senão fica muito mais difícil também a gente reverter esse quadro, né? Porque se a gente reverteu esse quadro de transfobia, de preconceito, de assédio, tudo isso que ele passou ao longo da dança, né? Tanto na fase mais criança, que ele era cobrado para ser masculino, e agora que você às vezes é cobrado para ser feminino, isso é assédio. Feminina. Isso é assédio. Eu também, sabe, eu acho que quando eu sofri o ataque com relação à minha fala, à minha linguagem, à minha identidade cultural, eu também acho que foi um assédio. Sim, sabe? Para mim foi um assédio. E não foi fácil eu lidar, e mais ainda, não foi fácil eu romper e achar que eu deveria voltar, sabe, para voltar a fazer o teatro. Eu só voltei a fazer teatro aqui em São José por causa de um diretor de teatro popular, que é o Luiz Carlos Laranjeiras, sabe? Onde ele não tem esse outro olhar com relação ao teatro. O teatro dele não é esse molde do teatro, sabe, tradicional, que tem que ter a fala. Para eles a fala é a fala do Rio São Paulo, né? Do centro de São Paulo. Tem que ser o sotaque daqui para você ser ator. E ele já tem esse outro olhar. Quando ele me convidou para participar de uma montagem, eu falei, ai, não quero não, sofri muito fazer teatro, não quero mais fazer teatro. Ele falou, não, vamos. E eu aceitei, né? E para mim foi muito bom, porque aí eu voltei a fazer teatro em São José dos Campos, né? E faço até hoje. Mas eu acho que isso foi um assédio, sabe? É uma agressão, cara. É uma agressão à sua essência, sabe? Da sua cultura, da sua identidade. A pessoa falar para mim, se você não tirar esse sotaque, você não vai ser atriz? Ah, me poupe. É um ataque.
O que eles querem? O que querem limpar, né? É. Estão querendo limpar o tempo inteiro. quê? Quer limpar a minha memória, Deixar tudo. tudo branco, sabe? No meu caso, abuso de poder. Muitas vezes, talvez inúmeras, mas talvez com a minha inocência de criança, na adolescência, na juventude, talvez eu não tenha percebido, mas já na vida adulta, e deve ser difícil, né, ter uma liderança, mulher, numa cidade do interior, machista, moralista, com poder de fala, não um poder como esse abuso, como os abusadores, né? É Não porque um eles poder colocam o poder numa impositivo, forma né? muito... É um poder positivo, do empoderamento mesmo. É. E então, sim, eu já sofri abuso do poder político, justamente de diminuir fala, e justamente por ter um certo lugar, uma certa liderança na cidade e também por ter uma arte que comunica. Comunica afeto, sobretudo, né? Comunica outros meios de desenvolver afeto e de fazer encontros, assim. Então, eu acho que isso fere, isso cutuca. Então, nos últimos tempos, bastante assim, abuso de poder e vindo de homens. Mas sabe uma coisa que é interessante, Josi, ouvindo a Brum e ouvindo a Meire falando, por exemplo, da identidade, do abuso em relação à linguagem, essa coisa também da capital e do interior. Eu assim, Tipo, eu tô pescando você uma coisa também que passa lá. por isso, né? Sim, eu acho que sim, dentro da área acadêmica, por exemplo. Dentro dos acadêmicos e de quem faz pesquisas práticas e que estão aí num labor de anos, por exemplo, prático, na lida do dia a dia, existe também alguns abusos de quem é da capital, o que está sendo feito lá, ou quem é da academia e quem está numa lida da prática. Eu acho que são abusos que acontecem também, né? A arte não está extinta também de abuso nesse sentido. Que parecem pequenos, mas não, eles são fortes. Se você aqui, no movimento cultural, né, aqui, né, que eu vivo na cidade de São José, as mulheres, assim, a gente teve que ganhar no grito o poder de fala, de se colocar dentro do movimento cultural aqui. Porque as lideranças, né, os que têm argumento, têm articulação, são tudo homens. E se a gente se brincar, se a gente não enfrenta lá, não entra, não briga por sua fala, só eles falam. Exato. Só eles colocam as suas verdades, sabe? Então, eu tive muito embate com relação a isso, agora na pandemia, no fórum. Sobretudo na pandemia. Sabe? Porque... fala. Uma coisa que eu acho que tem a ver muito com uma coisa que vocês duas falaram, é também a desvalorização da pessoa interiorana, né? Porque, tipo, aqui acontece muito isso. Tipo, mas pra onde você já foi? O que você já fez? Tipo, nossa, eu tô na companhia Jovem da Cidade de São José, eu trabalho há muito tempo aqui em São José. Mas, nossa, eu já fiz tanta coisa, já trabalhei com profissionais que já coreografaram pro Ópera de Paris, por exemplo. Então, estando aqui. Então, a valorização das pessoas aqui, para estarem aqui, fazendo arte aqui, enriquecendo aqui, nutrindo aqui, sabe? Eu acho que isso também é um tipo de abuso. Um boicote também, né? E como é importante você valorizar mesmo. Independente de onde a pessoa foi, o que a pessoa fez, sabe? Sim. Mas o valor artístico mesmo, né? O estudo da pessoa, independente se seja em Nova York ou se seja em Monteiro Lobato que a pessoa estudou. Sim, ou seja, dançou nos palcos de Nova York e rola no chão da praça. Rola no chão da praça. Exato. Então, é valorizar esse tipo de arte também. Exatamente. Né? De pessoas que estão aqui, estão estudando aqui e fazem aqui. Então, mais uma vez, por isso que é importante isso, né? Sou muito grato pelo festival, pela oportunidade de estar aqui. E como é importante ter isso aqui para as pessoas que são daqui, né? Sim.
Sim. Isso é uma forma de quebrar um pouco esse abuso. Isso, valorizar mesmo o que é nosso, né? A nossa identidade enquanto seres que residem no Vale do Paraíba, né? Sim. E não ter vergonha disso, porque só o que é muito valorizado é o que vem de fora, né? Se vem um professor de fora, sei lá, se você vai fazer algum trabalho em São Paulo, é uau, nossa, sabe? Mas tem muita potência aqui e que geralmente passa despercebido, né? Exatamente. Então é outro padrão que a gente tem que quebrar, né? Dando um link no que a Brum falou também anteriormente, dessa produção sem pausa, né? De que a Brum também falou que dentro da companhia ela foi cobrada para produzir, mas sendo artista, né? Tipo, a gente não tá numa empresa, numa indústria de produção, né? A gente está criando, a gente está fazendo arte. Então, eu queria questionar vocês sobre esse tempo acelerado que a gente vive, onde até o WhatsApp agora tem um botãozinho lá para acelerar ainda mais, né? E esse não respeito ao tempo. Não respeito à pausa, né? Que a gente também já conversou que a pausa também é dança, né? A pausa também é movimento, enquanto também o silêncio é música. Isso, assim. Bem, eu acho que isso tem a ver com aquilo que eu falei sobre inquietação, né? Eu vou falar de uma maneira bem pessoal, porque esse tempo, né, a perda do espaço físico, a manutenção do processo de trabalho, né? Eu tive a alegria de ser premiada pelo PROAC também, tive uma premiação que é a realização em dança no estado de São Paulo. Então eu fiquei muito feliz, assim, ao mesmo tempo que eu perdi, na mesma semana que eu perdi um espaço, eu recebi uma premiação que pra gente foi muito significativo. Então, assim, a luta é como manter esses espaços de práticas, então, saudáveis, visto que essa premiação veio, mas tem que produzir. Tem que produzir, e como eu faço um alinhamento e trabalho com muitos artistas do Vale do Paraíba, não só da cidade de Lorena, então a gente está tendo que, falo nós, né, falo a gente porque sou eu e todo um coletivo, a companhia, a escola, o coletivo de artistas desse projeto que chama Mover Espaços. Então, esse tempo acelerado, o que eu sinto é que a gente tem que sempre ter algo pronto e os processos, eles são pouquíssimos valorizados ou não valorizados. E eu acho que o processo dentro da arte, né, o processo artístico, o processo criativo, ele é um lugar de enriquecimento também, é um lugar de alimento. Muito, muito potente. E eu acho que assim, a pausa, o silêncio e o tempo para os processos criativos, o tempo para o erro, o tempo para as errâncias, o tempo para os acertos e os retornos, o tempo para as experimentações, fazem parte, né, da vida do artista. Então eu acho que isso está um pouco alinhado com a outra pergunta sobre a inquietação. Eu sempre fico me observando e observando toda essa comunidade de prática, aonde que a gente tem que pausar, voltar, experimentar de novo, o que a gente vai entregar e se a gente está entregando algo tudo muito, muito prontamente, porque isso está vindo de fora, né? Isso está sendo pedido de fora, como uma meta a ser cumprida. Então, assim, a gente tem tentado oferecer pesquisas, então os nossos documentários, os nossos processos criativos, as aulas, as oficinas, estão abrindo as portas às nossas pesquisas de criação. Justamente que é para a gente tentar manter um equilíbrio dessa saúde, depois de tantas perdas, assim, desse momento sombrio que não é só nosso, né? A gente está ganhando no meio de tudo isso, porque, né, quantas mortes e quantas... Vivas, né? Estamos vivas, exatamente, estamos vivas. Então, e como que a gente vai cuidar dessa arte mesmo nesse momento? Como estabelecer esse tempo de pausa e silêncio? Para que quando isso passar, ou quando isso se amenizar esse momento, se a gente vai estar saudável para a gente estar continuando, assim.
Então, acho que essa pausa, o tempo acelerado e a necessidade de autopercepção e de autoavaliação da sua prática artística, o seu ser no mundo, as suas relações sociais, de cidadania, de alteridade. Eu acho que isso é um momento também para a gente pensar sobre isso, que a nossa arte também possa refletir sobre esse modo de fazer. Sim. Não sei se eu respondi, mas é o que me inquieta. Super respondeu. Eu vou ter que emendar numa outra perguntinha, porque o nosso tempo já está acabando. Falando em tempo. E aí, falando em tempo, né? Às vezes a gente queria conversar mais, mas infelizmente ou felizmente... nesse caso, infelizmente, porque essa conversa é muito boa e eu gostaria de ficar horas aqui conversando. Mas é isso, respirar, né? Tempo para respirar, gente. Acho que é isso que está faltando. Mas aí vocês podem responder essa com a outra que eu vou fazer agora, que é como a economia criativa interfere na vida de vocês e no que vocês fazem. Qual que é a percepção sobre a arte e a economia... como é a percepção sobre a arte como meio de viabilizar e alavancar a economia criativa e a relação da economia criativa com o meio ambiente? Olha, legal. Eu gosto muito de, por exemplo, a máscara que eu vou usar hoje, o figurino que eu vou usar hoje, que eu costurei, eu fiz de calças jeans velhas que eu não tinha no meu armário. Esse tipo de recurso vem me ajudando muito também, porque eu não tenho muito recurso econômico, né, para poder ficar comprando panos e panos para fazer figurino. Então eu gosto de reciclar muito, usando desde figurinos de plástico. Acredito que não só pela economia e pela estética, mas também pelo consumo, né? Se eu posso reutilizar algo, então acredito que essa reciclagem, tanto do material quanto do tempo, é muito, muito importante para a vida de quem está produzindo. Como eu estou na companhia, faço outros trabalhos por fora, tá sempre produzindo, então é isso, é ter material, tipo, não tenho material. Não, peraí, eu tenho. Tipo, tem uma coisa que eu não uso ali, vou reutilizar, vou fazer, sei lá, piro muito em máscara, vou fazer uma máscara, vou fazer uma coisa. Então, a reutilização de material é algo que vem me ajudando, enriquecendo muito o meu trabalho. Dá outra finalidade para aquilo que talvez, né, olhando assim à primeira vista, esteja parado, exato, movimentar também nesse sentido, né? Eu acredito que entra muito dentro da intuição também, do campo criativo e das possibilidades, né? Eu me sinto uma criança. Eu vou falar um pouco do tempo. Meu livro chama Tempos Chapecoara. Meu livro está dividido em tempos, é uma palavra que eu criei, que é o tempo Chapecruz, que é o tempo da minha terra, do Pantanal, que é um tempo do homem que ainda não vive dentro desse tempo capitalista, que é esse tempo que nos acelera, que nos cobra, que tem que estar produzindo o tempo todo, tem que estar o tempo todo no mercado. Depois eu coloquei o tempo Espiraquara, que é justamente... Meu tempo está com o tempo... É o tempo do rio. É de como o rio corre. E tem um momento que vem as corredeiras, mas depois vem remanso. Vem corredeiras, vem remanso. Vem águas turvas, mas vem águas cristalinas. Então eu vou nesse tempo e eu não permito que o tempo capitalista me atropele, sabe? Na minha criação, sabe? Eu sou meu teatro, eu venho do teatro amador. No teatro amador, a gente não tinha essa coisa de projetos que tem hoje. A gente não montava um espetáculo só porque a gente recebia fomento, porque nem existia fomento, sabe? A gente montava porque a gente amava e ia com a cara a coragem, montava um espetáculo e circulava nos festivais, sabe? Hoje já tem toda essa que, num determinado momento, eu tenho as minhas críticas, quando eu vejo que muita gente só produz por causa do fomento,
sabe? Pega o fomento, monta o espetáculo, aí esse espetáculo já perdeu o seu tempo de vida, já foi para outro. Eu vejo essa correria aí, eu fico muito assustado com essa correria e uma certa preocupada. Eu não aguento nesse tempo. Mas eu acho que considero importante, sim, a economia criativa, principalmente com relação ao meio ambiente, tá? Porque a economia e o meio ambiente não está apartado da diversidade humana. Onde existem biomas, ecossistema, tem uma diversidade humana que habita ali. E que, de alguma forma, ela precisa sobreviver do que é possível, do que a natureza lhe fornece ali. Sim. Sabe? E aí ele precisa disso. É o caso dos povos, né, originários, dos quilombolas, sabe? Nossa, E também, a gente não nós, sobrevive exatamente. sem a natureza, né? Então eu considero isso de muita importância, sabe? Mas com relação a esse tempo, sabe? O tempo, eu que domino ele, eu vou no meu tempo, sabe? Eu vou correr conforme as águas vão me levar. Tenho muito cuidado com isso, principalmente agora, depois, né, já com essa idade, né, Bruno? Não dá para eu ficar querendo nadar depressa mais do que eu posso, sabe? Inspiração. Então eu vou nadando assim. E ainda bem que eu tenho muita gente na minha canoa, cabe todos vocês, tá Eu ligado? gosto muito do Rio. Legal. Eu amo o Rio, nossa. Eu sei, te vejo. As cachoeiras. Eu amo as águas. Sobretudo as águas turvas, né? Que também tem o valor do... Tem, submerso, porque é do- nela que se vai buscar a sabedoria. Sim, é. É nesse momento sombrio O aqui criativo, que a né, gente, também tá ali, né? Sim. E aí tem a ação de nanana, aí vou falando de outras coisas. Eu queria falar sobre a própria dança como um lugar de construir relação sadia mesmo com o meio ambiente. Eu acho que a dança é um lugar de afeto. O movimento, o corpo é um lugar de afeto. Então, eu queria falar por ela, assim, só, sabe? Eu acredito nela, eu acredito muito no corpo, eu acredito muito na potência da pele, dos ossos, o espaço interno do corpo, na relação com o outro. Eu acho que isso é Natureza. 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 Ai, gente, inspiradoras. E para finalizar, rapidinho, eu gostaria que vocês falassem sobre a importância da arte como salva-vidas mesmo. Nossa. Eu tô aqui, né, por causa da arte. Uma pessoa trans que sobreviveu, que sobrevive até hoje a tudo por ser artista e por fazer arte, né, conhecer o que habita em mim, o que eu sinto e estar presente, conhecer meu corpo. A dança, né, é o que... Presença, estou viva. Eu vejo muito assim, eu acho que a arte, ela potencializa a nossa energia vital, nossa força. Eu tenho um pé atrás com essa tendência de colocar que a arte cura, que a arte salva, sabe? E isso me preocupa, porque a arte, o fazer artístico é terapêutico, mas não é uma terapia. Sim. E a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Ela não cura, porque às vezes até leva a gente mais à loucura. Mas o que ela, assim, nesse momento, nesses tempos pandêmicos, eu acabei colocando no meu livro Tempos Pandêmicos, que não tinha, eu inseri porque eu fiz umas poesias nesse final. Por conta disso, eu tive momentos muito de quarto escuro, total, de querer morrer, de depressão, de não falar com ninguém. E ao mesmo tempo eu tive um momento de que eu me levantei, sabe? E daí veio poesia. Ela me fortaleceu, ela me potencializou, sabe? Mas não me curou, tá? Mas me deixou mais forte. Ela nos fortalece para enfrentamento. Aí quando eu vou para o enfrentamento eu tô forte, sabe? Aí saí de baixo, que aí eu rodo a banheira. Sabe? É isso. A arte, a educação, para mim, é o que me deixa aqui sobrevivendo, inclusive financeiramente, nesse momento. Então eu quero levantar essa bandeira
é uma forma de trabalho, é uma forma possível, é uma forma que precisa ser respeitada mesmo. E é isso. Ai, agradeço imensamente a presença de cada uma de vocês aqui. Para mim foi uma honra e um prazer imenso mesmo poder conhecer um pouquinho mais da história de cada uma e estar juntas, né, nesse momento tão sombrio, tão crítico, mas ainda assim juntas. E peço aos governantes, a todos, à sociedade, para que a gente invista mais na arte, na cultura, na educação, para que a gente possa ter uma sociedade mais equalitária, mais empática e compreensiva, enfim. Essa foi a nossa roda de conversa sobre o protagonismo feminino no cenário artístico-cultural do Festival Arte Sobrevive. E é isso, espero que vocês ouçam com bastante atenção a fala dessas mulheres, dessas pessoas femininas maravilhosas. E é isso, um beijo, gratidão a todos envolvidos, Um beijo. a produção. Como que é o fora, Bolsonaro? Valeu. Fora Bolsonaro! Fora, Bolsonaro!